Transforme sua vida em um ano lendo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, de capa a capa. Quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Juízes. Juízes é o 7º livro da Primeira Aliança, que as pessoas dizem, atribuem como o Velho Testamento. Então, nós estamos no dia 116 da leitura. Se Deus assim permitir, leremos então o capítulo 3, 4 e 5 no dia de hoje. Nós concluímos recentemente a segunda carta aos Coríntios, e lá na nova aliança, né, feita por Cristo Jesus, e agora estamos retornando à primeira aliança dada, né, iniciada por Abraão e Moisés é o homem, o grande homem escolhido por Deus para então escrever os 5 primeiros livros do Pentateuco e ser o homem aí usado para libertar o povo do Egito. Essa é o grande amor, demonstração de amor de Deus e o cuidado. Além disso, ele dá as leis, né, que são leis que vão instruir o povo a como viver em harmonia com Deus. Mas parece que o povo começou a não obedecer a Deus, né? E a gente vê então Moisés morrendo, Josué dando continuidade no trabalho, né, de seguir com a promessa. Eles estão na terra prometida, em Canaã, porém com algumas concessões que a gente viu na leitura passada. Esse é um breve resumo. E o povo então, na leitura do dia anterior, o povo começa então a querer adorar outros deuses. Então convido você a abrir capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver como vai ser o desdobramento dessa história e o quanto Deus se faz presente, porque toda a Escritura a gente vê, na verdade, a ação de Deus mediante a vida das pessoas, né? E a maior obra-prima de todo o cano, de toda a Escritura, vai ser Deus se revelando em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 1 vai dizer, de Juízes, vai dizer que as nações que ficaram lá na terra em Canaã. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra, para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo da batalha. Essas são as nações, os filisteus com os 5 governantes. Todos os cananeus, os sidônios e os aveus que habitavam no monte do Líbano, desde o monte de Baal, né, de Baal-Hermon até Lebo-Amate. Versículo 4. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jabuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e serviram aos deuses deles. O Otoniel vai se tornar um juiz de Israel. Os israelitas fizeram com que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal, aos postes de Acerã. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aram-Naraim. Os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor,
ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã, Risataim e rei de Arã e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Enude se torna juiz em Israel, versículo 12 de capítulo 3. Mais tarde os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-lo. Chamava-se de Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma na coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que haviam juntado carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra, perto de Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: Não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal da sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que o seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou a porta da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os seus servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Por isso esperaram. Mas como depois de muito demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram a porta, encontraram o Senhor caído no chão morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Saira. Quando chegou na região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram aos montes com Eude à frente. Ele disse: Siga-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas seguiram e assumiram o controle do ponto mais raso do Jordão, aonde atravessara para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 8 anos. Sagar se torna juiz de Israel. Depois de Iude, Sagar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão que conduzia bois. Débora, capítulo 4, versículo 1. Débora vai se tornar juíza de Israel. Depois da morte de Iude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu, Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arazote Agoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos.
Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidode. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas a procuravam para que ela julgasse as suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoquem 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte de Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas vocês não receberão a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque e Cades. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também os acompanhou. Éber, Queneu, descendente de Oababe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanaim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou fazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os guerreiros, e eles marcharam a Araçote, a Goim, até o rio Quisson. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros, para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou as suas carruagens e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete Agoim e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum daqueles escapou. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, e o Quenu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: Venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e cobriu novamente. Cícera disse a ela: Fique na porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele, com uma estaca que ficou presa no chão. Foi assim que Cícera morreu. Quando Baraque passou por lá, à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e disse: Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele o seguiu até a tenda, aonde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Capítulo 5, o último capítulo do dia de hoje, da leitura de hoje. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Aos líderes de Israel assumiram o comando, e o povo seguiu de boa vontade. Louvem ao Senhor. Ouça, reis, preste atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saístes de Seir
e marchaste desde o campo de Edom, a terra tremeu, as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, e o Deus do monte Sinai na presença do Senhor, ó Deus de Israel. Nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas. Os viajantes tornaram caminhos tortuosos. Restaram poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou à porta das cidades. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com o comandante de Israel, com aqueles que se ofereceu para lutar. Louvem ao Senhor. Considere essas coisas que vocês que montam em jumentas brancas, que se sentem em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povos reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses e Israel. Então o povo do Senhor desceu à porta da cidade. Desperte, Débora, desperte, 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 e entoie um cântico, levante-se, Baraque. Leve embora seus cativos, filhos de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos, e o povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon os que levavam a vara do comando. Os príncipes de Isacar estavam com Débora e Baraque, sob suas ordens desceram ao vale. Mas a tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais, ouvindo pastores assobiarem para os seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e porque Dan ficou junto aos navios, Asser sentou-se inerte na praia, e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim fez Naftali nas regiões do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram a Tenaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojo de prata. Desde o céu as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quisson os arrastou, antigo ribeiro de Quisson. Eu marchei com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam no chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Eber, o queneu, é mais abençoada entre as mulheres, que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, e ela lhe deu leite. Uma vasilha digna de nobres trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, e com a mão direita um martelo de trabalhador. Com ele atacou Cícera e esmagou a sua cabeça, e um só golpe rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu ali e ficou estirado aos pés de Jael. No lugar aonde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela a mãe de Cícera olhava para fora, atrás da treliça de janela, clamava: Por que o seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e elas repetiam essas palavras a si mesmas: Deve estar repartindo despojos que tomaram. E uma das duas moças para cada homem. Haverá túnica colorida para Cícera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, como toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. E assim a gente então vai encerrando esses 3 capítulos que nós lemos do dia 116 da leitura.
do livro de Juízes, né? O livro de Juízes vai falar, né, esse povo que recebeu essa terra prometida, né? Essas 12 tribos, as gerações, né, que vão surgindo, vão tendo toda essa... vai sendo tudo prejudicado, né, por conta de buscar e amar outros deuses. Se tem algo que Deus ira, é isso, né? Jesus também ele firmou isso. Não tem como adorar dois deuses, né? Ou vai amar mais um, ou vai amar mais o outro, né? Não tem como. Ele sempre colocou isso, né, em consideração desde o princípio, né? Desde que o homem ele se rebela contra isso, desde que o homem dá ouvido, né, a criatura ao invés do Criador. Isso é algo que todos nós, até que nós vivemos nos dias de hoje, iremos realmente sofrer duras consequências, consequências essas do juízo final, se nós não adorarmos o Deus único, né? O Criador de todas as coisas. E a gente está vendo aqui, né, o combate contra esse povo idólatra, né? E o quanto Deus estava com o seu povo lutando e querendo ainda ter bons relacionamentos, né, com ele. Bom, então a gente encerra aqui. Se Deus permitir, iremos dar sequência, né, ao livro de Juízes, né? Deus então está levantando juízes para poder cuidar do povo de Israel. A gente vai ver isso e a gente vai ver depois o desfecho, né? Depois do livro de Juízes, a gente vai ver a vida de Ruth, a sua importância. Um livro curto de um dia só de leitura, mas um dia bem profundo, uma leitura profunda. A gente vai voltar para a Nova Aliança e depois retorna para o grande livro, né? O 1 Samuel, uma história muito conhecida também. Bom, você acompanhe comigo então uma oração para agradecermos ao Senhor por mais esse dia, mais a oportunidade que Ele nos dá. Maravilhoso Deus, querido Pai, soberano, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui para agradecer por mais um dia de leitura das Suas Sagradas Escrituras. Ajude-nos a ensinar, a louvar, engrandecer e adorar somente a Ti, Pai. Ajude a nos desprender daquilo que nos faz distanciar do Senhor, o pecado ou amar qualquer outra coisa que não seja o Senhor em primeiro lugar. Que possamos levar muito mesmo, Pai, a sério e verdadeiro em nossas vidas em buscar o Teu reino em primeiro lugar. Não nos deixe, Pai, cair em tentações, nos livre de todo o mal, Pai, e faz com que o amor do Senhor revelado em Cristo Jesus possa estar dentro dos nossos corações, das nossas almas, das nossas mentes. Te agradecemos porque a Tua palavra nos ajuda a aproximar de Ti e conhecer a Sua vontade em nossas vidas. Que essa palavra possa estar gravada e ser ela praticada em nossas vidas. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que aqui passam para acompanhar a leitura sagradas e que o Senhor continue nos ajudando a mantermos fiéis nesse propósito, Pai, que termos de ler as Suas Sagradas Escrituras durante um ano. E espero que o Senhor nos sustente, Pai, nesse um ano de leitura. E que nós possamos manter aqui, gravados e estimulando uns aos outros a seguirmos, Pai, com essa leitura diária que tanto nos abençoa e tanto nos dá fé, esperança e amor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui acompanhando no dia de hoje. Algumas pessoas passaram, acompanharam ao vivo, algumas nem se manifestaram, mas eu peço então para que você deixe os seus comentários aqui na descrição desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe também, né, e convide as pessoas ao nosso encontro diário da leitura. Se você perdeu algum dia dessas escrituras, você pode acessar os cards aqui no final, tanto da leitura anterior quanto da playlist, né?
desses 116 dias. Também tem aqui na descrição uma área para você se tornar membro, né? Assinante e membro, onde você vai ter lá as leituras também organizada e uma série de outras aulas que nos dá mais compreensão caso você queira se aprofundar. Bom, aqui então está a Antônia, ela está se manifestando, Antônia Enoí Soares de Souza. Obrigado, Antônia, por você estar aqui hoje com a gente. E Deus continue lhe abençoando. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por você estar aqui, você nos ajuda a continuar incentivando. Espero que as palavras, essas leituras tenham também abençoado você. Isso é uma dádiva, é um presente do Senhor. Entendo que o Espírito do Senhor tem nos ajudado a estarmos aqui todos os dias, para nós nos fortalecermos, né, nele. Então, Antônia, obrigado por você se manifestar. E compartilhe, então, escreva, deixe seu joinha aí, que esse vídeo ele vai então propagar, o YouTube vai mandar para outras pessoas que buscam esse tipo de assunto, né, um assunto, né, voltado às escrituras. Então ele vai enviando para outras pessoas, né, aparecendo na tela. Se inscrever nesse canal é importante porque você é notificado toda vez que eu coloco um vídeo aqui novo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai aparecer também no final desse vídeo uma imagem minha redondinha no meio da tela. Você clica, se inscreve e ativa o sininho também, porque toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ser notificado. Bom, que Deus te abençoe, te guarde, proteja e livre de todo mal. E se Deus assim permitir, estaremos amanhã fazendo a leitura do dia 117, uma leitura curta, capítulo 6 e 7, bem curto. E assim a gente vai prosseguindo com a leitura do livro de Juízes. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã, se Deus permitir.